Temos aqui uma situação com 4 tabelas, sendo que essas 3 tabelas devem obter seus valores a partir desta tabela. Então aqui nesta célula eu quero obter o maior valor deste vendedor. Então eu vou utilizar a função máximo combinada com a função C. O teste lógico aqui é se este vendedor aqui for igual a este vendedor. E o valor, se verdadeiro, ele vai tirar o máximo desse intervalo aqui. Ele vai tirar o maior valor desse intervalo aqui. Vou fechar parêntese, parêntese, enter. Aqui aparece 0. Quando eu informo aqui o intervalo inteiro, esse intervalo é uma matriz. E quando a célula contém matriz, eu tenho que dar um duplo clique aqui na célula e apertar Ctrl Shift Enter. Aí sim ele mostra o resultado. Agora eu quero obter o menor valor. Então eu vou usar a função min combinada com a função C. O teste lógico é que esse vendedor seja igual a este vendedor. Se isto for verdadeiro, ele vai pegar o mínimo entre esses valores aqui. Fecha parêntese, Ctrl Shift Enter. Agora eu quero saber a média. Em relação à média tem uma vantagem porque já existe a função média C, ou seja, a função média combinada com a função C. Então ela pede um intervalo. O intervalo seria aqui os vendedores. O critério seria aqui o vendedor. E o intervalo para a média seriam esses valores aqui. Para esta função média C não precisa apertar Ctrl Shift Enter. Em relação ao total também existe uma vantagem porque já existe a função soma C, que é a função soma combinada com a função C. O intervalo vai ser aqui os vendedores, o critério vai ser este vendedor e o intervalo para a soma vai ser estes valores aqui. Para a função soma C não precisa apertar Ctrl Shift Enter. Agora eu quero saber o maior valor daqui corresponde a qual vendedor. Então aqui eu posso utilizar a função índice combinada com a função corresp. A função índice ela pede uma matriz. A minha matriz será essa aqui. A função índice também pede um número de linha. Aí esse número de linha eu posso obter pela função corresp. O valor que eu estou procurando é o maior valor desta tabela. Então eu vou ter que utilizar aqui a função máximo. Vou informar aqui o intervalo. A matriz procurada é essa mesma matriz aqui. E o tipo de correspondência é 0 porque eu quero o valor exato. Agora a função índice também pede um número de coluna. Quero retornar o valor aqui da coluna 1 desta tabela. Então eu coloco aqui coluna 1, fecho parêntese e aqui já aparece que o Marcos é o vendedor com o maior valor. Então aqui o Marcos 1.200. Agora eu quero saber qual é o vendedor com o menor valor. Então a fórmula é parecida com a anterior, só vou trocar máximo por mínimo. Índice, a matriz é esta. Número da linha pela função corresp. O valor procurado é pela função min. Vai procurar pelo menor valor desse intervalo. A matriz procurada é esse mesmo intervalo. Tipo de correspondência 0, porque eu quero correspondência exata. E o número da coluna também é a coluna 1, que é a coluna dos vendedores. Agora eu quero saber qual é a média dos valores. Então eu posso utilizar aqui a função média, informar aqui o intervalo de valores. Agora esta tabela aqui fica como exercício. Você não poderá copiar os valores daqui e colar aqui. Você terá que criar as fórmulas para buscar estes valores nesta tabela.